No livro de Geografia, vamos fazer as atividades da página 66 até 67. A história de uma cidade. Leia um trecho do livro que narra as lembranças de infância da autora Ana Miranda. Ela descreve que o pai dela, engenheiro, participou da construção de uma cidade. Então é importante que vocês leiam esse texto para depois tentar resolver as questões a seguir. Brasília é a capital do nosso país, Brasil. E ela é uma cidade que foi planejada, ou seja, ela foi construída do zero, tá? Ela não surgiu espontaneamente, ela foi planejada e foi construída. E ela foi fundada oficialmente em 1960. E quase toda a população dessa cidade era composta por migrantes de todo o Brasil, com destaque para os que vieram dos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Atualmente, pouco mais da metade da população de Brasília é formada por brasilienses, ou seja, pessoas nascidas nessa cidade. Por isso, a cultura de Brasília é tão diversa, né? Porque tem gente que saiu de outros estados e foi morar lá. As pessoas que moravam lá, elas não nasceram naquele local, porque a cidade ela não existia, né, até antes desse período. Então, os que realmente nasceram em Brasília é uma população ainda jovem. Por que as pessoas saíram do seu estado natal e foram para aquela região? Muitas das pessoas que passaram a morar em Brasília, eles foram na época para construir a cidade. Então, lembra que a gente falou na aula passada sobre êxodo rural? As pessoas viram nessa construção da cidade uma oportunidade de emprego. Né? Então, muitos saíram dos seus estados, né, das suas cidades, a grande maioria das áreas rurais, e foram em busca de oportunidades de emprego, né, nessa região para a construção de Brasília. E de acordo com o texto que vocês leram, né, o texto da Ana Miranda, né, sobre o pai dela, vocês vão responder as questões aqui embaixo. Questão 1. O que o pai da Ana ia fazer em Brasília? Questão 2. Pessoas de que estados migraram para Brasília nessa época? Então, prestem atenção que essas informações estão no texto ou nesse parágrafo aqui, ó, depois do texto, tá? Questão 3. Brasília é uma importante cidade do Brasil. Por quê? Por que ela é importante? Eu comecei essa parte do vídeo falando que Brasília é a capital federal do Brasil, tá? Por que ela é a capital federal do Brasil? Porque é lá em Brasília que está a sede do governo federal, tá? A sede do governo federal, ou seja, aquele governo que controla, né, que faz governa o país, tá? Então, é o presidente, os senadores, os deputados federais, tá? Eles todos trabalham lá. Na página 67, nós temos uma parte chamada Você, Escritor, que dessa vez tem aqui como título Contando Histórias. Observe a foto da construção da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Esse aqui, pessoal, na imagem, é o prédio, né, sendo construído, o prédio do Congresso Nacional sendo construído, tá? E aqui nós temos as questões. Com a orientação do professor, forme um grupo com alguns colegas. Essa primeira questão já não vai ser possível ser feita, né? Segunda, pesquise em livros ou na internet informações sobre a fundação da cidade de seu município. Olha só, nós já tivemos atividades parecidas em que vocês tiveram que pesquisar sobre a fundação do município onde vocês moram, tá? Então, ou vocês repetem, né, essa pesquisa, ou a resposta que vocês obtiveram, ou vocês pesquisam novamente. Vocês vão pesquisar na internet sobre a fundação da cidade onde você mora. Então, quem mora em Fortaleza vai pesquisar sobre a fundação da cidade de Fortaleza. Quem mora em Eusébio vai pesquisar sobre a fundação da cidade de Eusébio, do município de Eusébio, tá bom? Terceiro, descubra se a origem, descubra se houve movimentos migratórios para essa região. Anote a origem dos migrantes a seguir. Então, aqui vocês vão tentar descobrir se teve migração, ou seja, se pessoas de outras cidades, de outros municípios, se mudaram para o município onde você mora. Isso acontece mais claramente em Fortaleza,
né? Fortaleza, vocês podem dizer que teve sim migração, principalmente de pessoas vindas das áreas rurais do estado do Ceará, né? Então vocês podem colocar aqui. Por quê? Porque Fortaleza é a capital do estado do Ceará, ou seja, é onde está a sede do governo, né? Então, o governo do estado do Ceará, né, o governador, os deputados estaduais, eles trabalham, a sede de trabalho deles está situada, está localizada em Fortaleza, tá? Então, Fortaleza é a capital, onde tem também mais oportunidades de emprego. Então, muitas pessoas saíram, né, da área rural e foram morar na zona urbana, principalmente na capital, que é Fortaleza. Questão 4. Busque imagens como fotos ou pinturas que retratam momentos da construção da cidade do seu município. Então, quem tiver a oportunidade de buscar alguma imagem, né, de como era o seu município antigamente, ou então desenhos para essa quarta questão. Quinta questão, selecione uma imagem e faça cópias delas, cole a imagem no quadro a seguir, se preferir, faça um desenho. Então, nesse espaço, vocês vão colocar a imagem que vocês encontrarem, né? Ou imagem da sua cidade antigamente, ou de algo na sua cidade sendo construído. Você pode também fazer desenhos, tá? Então, quem não pode imprimir figuras tiradas da internet, vocês podem só olhar a figura e tentar reproduzir nessa parte aqui. Questão 6. Pesquise e registre exemplos de manifestações culturais de moradores antigos do seu município. Na data combinada, apresente a pesquisa para o professor e os demais grupos. Aqui, pessoal, vocês podem pesquisar, né, e falar sobre manifestações culturais antigas, né, no seu município. Fortaleza, por exemplo, pode falar muito bem da questão do maracatu, né, que é tão importante no nosso estado do Ceará em si, mas que existem os desfiles na cidade de Fortaleza, né? Então, vocês podem pesquisar outras manifestações também e escrever ou até mesmo representar através de desenho nessa questão 6. Terminamos aqui nossa atividade de geografia. Parabéns e até a próxima!